Olá, exatalizadores, professor Arthur na área aqui com vocês para mais um vídeo no Exatalizando. Dessa vez eu vou trazer as questões da prova da SpaceX, o concurso de admissão 2019. Todas as questões de física resolvidas. Esse vídeo é a parte 1, onde eu vou fazer as 6 primeiras questões, e no próximo vídeo, daqui a 2 dias, no sábado, a gente vai fazer a parte 2. Tá ok? Então, antes da gente começar as soluções, eu peço que você se inscreva aí no canal se você não é inscrito, para você poder ficar a par de todos os vídeos novos que sairão por aqui, e também que você dê seu like para ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo para as outras pessoas que querem estudar. Então, simbora para a solução das questões. Aqui na tela já está a nossa primeira questão da prova de Física de 2019. Vem comigo. Essa questão ela diz o seguinte: um circuito de um certo dispositivo elétrico ele é formado por duas pilhas ideais, possuindo cada uma tensão V, 4 lâmpadas incandescentes que possuem resistências elétricas constantes e de mesmo valor L1, L2, L3 e L4, e fios condutores de resistência desprezível, conforme desenho abaixo. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar o que sobre os seus brilhos, sobre o brilho de cada uma. Aqui nós temos 5 afirmações que a gente vai analisar uma a uma. Antes da gente começar a olhar nossas opções, primeiro vamos relembrar que, quando a gente fala de brilho, nós estamos falando de potência. E para medir a potência de um resistor, nós temos 3 expressões. Tá? A primeira é potência é igual a tensão elétrica vezes corrente elétrica. Certo? Uma outra expressão que nós temos de potência é resistência vezes corrente elétrica elevada ao quadrado. E, por fim, nós temos também que a potência elétrica pode ser dada pela razão entre a tensão elétrica ao quadrado dividido pela resistência. Tá? Então, nosso olhar vai estar para cada uma dessas fórmulas e com elas a gente vai analisar cada opção. Tá? A primeira diz o seguinte: a lâmpada L1 brilha mais do que a lâmpada L2. E essa afirmação a gente já pode dizer que ela é falsa, né? Então, poxa, por que essa afirmação é falsa? Porque a gente pode olhar para a tela e ver aqui que o dispositivo que está mostrando L1 e L2 está em série. Então, essa disposição delas faz o quê? Que elas recebam a mesma corrente elétrica. Vou chamar ela de I1. Tá? Por que eu chamei de 1? Porque você percebe que aqui tem um nó e que aqui tem uma outra parte da corrente. Vamos logo organizar aqui, colocar I2 e a corrente que sai das nossas pilhas a gente vai chamar de I, representando a corrente total da nossa associação. Beleza? Então elas vão receber a mesma intensidade de corrente. E como as resistências são iguais, pela segunda fórmula, não tem como elas terem brilhos diferentes. Ok? Então, a afirmação B diz o seguinte: todas as lâmpadas têm o mesmo brilho. Já sabemos que isso é falso, nós podemos perceber isso pela corrente elétrica, né? Então, I2 e I1 não são correntes elétricas iguais. Então, nós temos I2 diferente de I1, tá certo? E o I é a soma dos dois, né? Então, a gente vai ter que a corrente I é I1 mais I2. E essa corrente I vai passar pelo resistor aqui, pela lâmpada L4. Por isso, elas não têm o mesmo brilho, então essa afirmação é falsa. As lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho. Também sabemos que isso não é verdadeiro. Apesar, olha só, de esse conjunto L1 e L2 ele estar em paralelo com a lâmpada L3, elas têm a mesma tensão, a resistência equivalente de cada parte é diferente. E a gente poderia avaliar olhando para essa terceira fórmula. Então, a tensão elétrica para L1, L2 e L3 é a mesma, só que a resistência equivalente é diferente. Então, isso faria com que a potência seja diferente, portanto, essas lâmpadas não têm o mesmo brilho, certo? Agora, a gente tem aqui letra D. Vamos colocar na letra C, que é falso, né? Letra D. A lâmpada L3 brilha mais que a lâmpada L2. Olha só, aqui está a nossa lâmpada L3, vamos destacar ela aqui. Ó. Aqui está a nossa lâmpada L3 e aqui está a nossa lâmpada L2. Como que a gente pode dizer que L3 brilha mais do que L2? Agora a gente vai olhar também para a terceira fórmula. Né? Se eu analisar o conjunto L1, L2, onde está tendo a nossa resistência aqui,
ele está sob a mesma tensão que o L3. Mas a gente vai colocar assim, ó, potência 1, 2, para L1, L2, né? Potência 1, 2. Isso vai ser igual a tensão. Vamos dizer que seja uma tensão V', que a gente não mediu a tensão elétrica real nessa parte paralela. Então, a gente vai ter V' ao quadrado, dividido pela resistência equivalente, que aqui é 2R. Vamos dizer que a resistência dele seja R, né? Está dizendo que é L1, L2, mas colocando a notação de resistência usual. Não vai perder generalidade, né? Portanto, a gente vai ter aqui, ó, que P3, que é a nossa lâmpada 3, ela está sobre a mesma tensão, então vai ser V' ao quadrado, mais a resistência dela é R. Portanto, olha só, como o denominador dela é menor do que o denominador da potência 1, 2, a potência 3 é maior, né? Isso vai implicar para nós que a potência da lâmpada 3 é maior do que a potência do conjunto lâmpada 1, 2. Portanto, essa nossa afirmação aqui, ela é verdadeira. E aqui nós fechamos a primeira questão. A letra E, só para a gente fechar todas as afirmações. Nenhuma das lâmpadas tem brilho igual. E isso é falso porque L1 tem o mesmo brilho de L2, justamente pela corrente elétrica que passa por elas. E também a gente poderia olhar por essa terceira fórmula. Tá bom? Então, isso aqui é falso. E nós respondemos aí a primeira questão da prova, letra D. A lâmpada L3 brilha mais que a lâmpada L2. Dando sequência aqui aos atualizadores na nossa prova, temos a questão envolvendo o campo magnético, tá? Então, duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raios R1, 2 π metros, e R2 igual a 4 π metros, elas são percorridas, respectivamente, por correntes de intensidade I1 igual a 6 amperes e I2 igual a 8 amperes, conforme mostra o desenho. A intensidade, o módulo do vetor indução magnética no centro das espiras O é. Então, temos a permeabilidade magnética do vácuo, que é o meio onde está inserida aí nossas espiras. Primeiro, vamos lembrar do seguinte, né? Vamos escrever que, no caso de uma espira circular, como nós temos, o campo magnético, né, a intensidade dele vai ser dado por μ, que multiplica a razão I sobre 2R, onde R é o raio da espira. E no caso, o nosso μ vai ser o μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo. Depois disso, a gente precisa agora ver qual vai ser a direção e o sentido do vetor campo magnético resultante. Por quê? Porque nós queremos o seu módulo, a sua intensidade. Mas para isso a gente precisa ver se os vetores indução magnética da corrente 1 e 2, ou elas estão em sentidos opostos ou estão em sentidos iguais. No caso de sentido oposto, vai ser uma diferença entre eles, e sentidos iguais vai ser uma soma, tá? Então, vamos lá. Para a gente determinar isso, nós vamos usar a regra da mão direita. Beleza? Então, vamos olhar aqui a corrente I2, tá? Então, a corrente I2, ela é da espira aqui, que tem um raio maior, que tem um raio R2, e a gente consegue perceber que essa corrente ela vai estar no sentido horário. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, I2. Quando a gente tem uma corrente elétrica no sentido horário e nós usamos a regra da mão direita, a gente consegue perceber que o nosso campo magnético ele é um campo que vai aparecer para nós como saindo do plano da espira. O observador, que somos nós, estamos de frente a ele, então a gente vai ter aquela ideia como se ele estivesse saindo do plano. E nós representamos isso como? Nós representamos ele com esse círculo e esse ponto central, que isso vem de uma seta, né? Como nós sabemos, e nós imaginamos aqui uma seta, e o observador está à frente dela. Então, a seta indo em direção ao observador, ok? Então, nós temos aqui o campo magnético gerado pela corrente 2. Quando a gente vai analisar o campo magnético gerado pela corrente 1, nós percebemos que ela é da espira que está aqui mais interna, então o raio R1, e ela vai percorrer a espira no sentido anti-horário, olha só. Então, nós vamos ter aqui, ó, a corrente I1. Beleza? Então, quando isso acontece, usando a regra da mão direita, né, com o nosso polegar no sentido da corrente elétrica, então a gente vai colocar aqui,
e a gente vai ver que os nossos dedos, os outros dedos que vão formar o sentido do vetor indução magnética, vão estar apontados para o plano da espira. Então, a gente já vai ter o observador aqui na nossa seta, olhando ela como se ela estivesse indo. Então, nós vamos ter, né, o campo magnético, o campo indução magnética B1, entrando no plano da espira que nós representamos por esse símbolo. Tá certo? Como a gente pode perceber, eles estão em sentidos opostos, estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, a gente vai ter que o campo magnético resultante, tá, o módulo dele, vai ser igual à diferença dos módulos desses dois campos magnéticos. Tá bom? Então, era isso que nós precisávamos, agora é só calcular e fazer essa diferença. Ok? Pegando aqui as nossas informações, vamos seguindo em frente. Tá? Então, vamos só anotar aqui ao lado o que a gente vai precisar, né? Nós temos que R1 é igual a 2π metros, nós vamos ter que R2 é igual a 4π metros, nós temos que a corrente I1 é igual a 6 amperes, e nós temos que a corrente I2 é igual a 8 amperes. Beleza? Então, vamos dar continuidade agora ao nosso cálculo. Vamos lá. Fazendo B1, aqui nós vamos ter μ0 vezes corrente elétrica 1 dividido por 2 vezes o raio 1. Substituindo, 4π vezes 10 elevado a menos 7, multiplicado corrente I1, que é igual a 6 amperes, dividido por 2 vezes o raio 1, que é igual a 2π. Tá certo? Então, agora o que nós temos? 4π, aqui eu tenho 2 vezes 2, que também vai dar 4π, portanto, a gente vai ter uma simplificação do resultado desse produto com esse valor, e vai sobrar para nós que o campo magnético B1 é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Ok? Então, vamos agora fazer B2. Então, nós vamos ter aqui μ0 vezes I2 dividido por 2 vezes R2. 4π vezes 10 elevado a menos 7, multiplicado. Então, nós vamos ter aqui a razão. I2, que é igual a 8 amperes. Nem precisamos aqui, né, colocar o amperes. Vamos tirar. Então, nós vamos ter 8 e 2 vezes R2. Então, nosso R2 é o quê? 4π, né? Então, 2 vezes 4π. Ora, você já vê que esse 4π pode ser simplificado com a parte da permissividade, né? Então, a gente vai ter aqui 8 dividido por 2, 4. Isso implica para nós que o campo magnético 2 é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Agora que nós já temos as duas intensidades, vamos fazer a diferença, né? Então, como B1 é maior do que B2, a nossa diferença vai ser o quê? Portanto, o nosso campo magnético resultante vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 7, menos 4 vezes 10 elevado a menos 7. Como 10 elevado a menos 7 é um fator comum, 6 menos 4 vai ser 2. Fechamos aqui com 2 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Então, quando a gente vai olhar nossas opções, né, qual é a nossa opção correta? Letra A. 2 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Beleza? Vamos agora para a nossa próxima questão. Próxima questão da nossa prova, pessoal, diz o seguinte. Duas polias A e B ligadas por uma correia inextensível têm raios RA de 60 centímetros e RB de 20 centímetros, conforme o desenho abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência da polia A é FA igual a 30 RPM, rotações por minuto, então a frequência da polia B é, e aqui estão as nossas opções. Nós temos aqui uma situação de transferência de movimento circular.
Para a gente resolver esse tipo de situação, caso você não lembre das expressões, né, você não tenha elas memorizadas, você pode pensar da seguinte forma. Como a polia ela é inextensível e nós não temos escorregamento, todos os pontos dessa polia eles estão na mesma velocidade escalar. Né? Então, se eu escolhesse um ponto aqui da polia que está sobre, ou a correia que está sobre a polia A, né? Esse ponto, vamos chamar ele de P. Né? Eu escolhesse um outro ponto da correia que estivesse sobre a polia B, chamar ele de Q. Esses pontos eles têm a mesma velocidade escalar. Então, nós escreveríamos que a velocidade de P escalar, né, é igual à velocidade escalar de Q. Como a gente está falando de movimentos circulares, nós podemos escrever essa velocidade escalar, né, em função do raio e da velocidade angular. Então, nós teríamos a velocidade angular de P vezes o raio, no caso da polia A, é igual à velocidade angular de Q vezes o raio, no caso da polia B. E nós sabemos que velocidade angular ela pode ser dado pelo produto 2π vezes f, que é a frequência. Né? Então, a gente vai ter 2π f. No caso, como esse ponto P está na polia A, vai ser f de A multiplica r de A, que é igual a 2π f de B vezes RB. Cancelando 2π, você chega na expressão que nós queríamos, que é a expressão que normalmente nós memorizamos. Né? Então, você vai ter f de A vezes r de A é igual a fb vezes r de B, que nós vamos utilizar para responder a questão. Portanto, ó, o que vai seguir daqui? A frequência de A é 30 RPM. Então, vamos colocar aqui. Vezes o raio de A é 60 centímetros. Então, vamos colocar 60. Aqui a gente vai deixar as medições em 60 sem transformar para metros, porque você vê que o RB é 20 centímetros e se eu utilizar ele com essa mesma medida, não vai ter problema de unidades. Tá? Então, a gente vai ter aqui F de B, que não sabemos qual é, multiplicado pelo R de B, que o raio de B é 20. Ok? Então, agora a gente vai ter 30 vezes 60, 1.800. Portanto, a frequência de B vai ser dada por 1.800 dividido por 20. Aqui a gente pode simplificar um zero, todos são múltiplos de 10. Portanto, a gente vai ter 180 dividido por 2, que isso vai me dar 90 RPM. Portanto, a alternativa D, a nossa resposta dessa questão. Tá bom? Então, caso você não lembre das expressões, você pode partir desse pensamento, ó, que não tem erro. Beleza? Então, vamos aí para a nossa próxima questão da prova do concurso de admissão SpaceX 2019. Próxima questão da nossa prova, exatalizadores, ela vem falando sobre um sistema de polia e roldanas. Tá? Então, nós temos aqui, como nós podemos ver no desenho, né, um sistema de polias, sendo uma fixa e 3 móveis, encontra-se em equilíbrio estático conforme mostra o desenho. A constante elástica da mola ideal de peso desprezível é igual a 50 N por centímetro e a força F na extremidade da corda é de intensidade igual a 100 N. Os fios e as polias iguais são ideais. O valor do peso do corpo X e a deformação sofrida pela mola são respectivamente. Vamos lá, pessoal. Então, aqui é bem tranquilo de resolver também. Nós sabemos que um esquema de polias e roldanas ele serve para quê? Para que a força seja dividida e que a pessoa que está aqui, né, nesse momento, quando ela for puxar e tentar erguer o peso X, ela faça o menor esforço possível, que com uma força de baixa intensidade, ela consiga erguer esse peso, tá bom? Então, a roldana ela vai dividir a força pela metade. Aí você imagina comigo, aqui a força F é de 100 newtons, certo? Portanto, aqui desse lado também é 100. O que significa que nessa roldana aqui, na segunda roldana, esse peso ele era igual a 200 newtons, porque ele já foi dividido pela metade para a pessoa que está puxando aqui na corda. Tá? Quando ela passa para outra polia, ela já havia sido dividido pela metade também. Portanto, aqui nós temos 400 newtons. E, por fim,
como aqui já havia sido dividido lá na polia inicial, a gente vai ter que, nesse momento, né, o peso do corpo X ele é igual a 800 newtons, certo? Então, olha só, o peso X, 800, nessa roldana ele divide a metade 400, nessa roldana divide a metade 200, nessa roldana também a metade 100, que é a força aplicada aqui pela pessoa que quer erguer o peso. Beleza? Então, ele fez uma força 8 vezes menor. Certo. Então, se a gente descobriu que aqui essa roldana divide 800 pela metade, quando a gente for analisar a força elástica aqui, essa força elástica ela vai ser igual a 400 newtons. Então, a gente tem força elástica igual a 400 newtons. Como que eu meço, né, a intensidade da força elástica? Ela é a constante elástica multiplicada pela deformação da mola. Isso tem que dar 400 newtons. Nossa constante é igual a 50 newtons por centímetro. E quando a gente fizer essa operação, a nossa deformação ela vai estar em centímetros, que é como está apresentado aqui nossas respostas. Então, a gente vai ter 50 vezes x igual a 400. Portanto, x vai ser igual a 400 dividido por 50. Podemos simplificar um zero, pois são múltiplos de 10. E a gente vai ter aqui 40 dividido para 5, 8 centímetros. Px, o peso do corpo X, 800, e a deformação 8 centímetros. Temos aqui a letra D como nossa alternativa correta para essa questão. Tá bom? Então, não esqueça, esse esquema de roldanas é muito fácil de a gente resolver, ok? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão aqui, exatalizadores, é uma questão de termodinâmica, tá? Então, um gás ideal é comprimido por um agente externo, ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica. Sabendo-se que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então a variação de energia interna do gás é, e aqui nós temos as nossas opções. Vamos lembrar que a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Tá? Essa é uma das formas que a gente vê, que ela é correlata à lei da conservação de energia. Beleza? Agora a gente vai pegar as situações que estão sendo apontadas aqui no problema. O gás ele recebe calor de uma fonte térmica. Então, quando a gente tem essa situação, esse receber calor ele vai ser positivo, né? Então, a gente vai ter mais 300 joules de calor. Depois disso, ele fala que, sabendo-se que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então esse trabalho ele é feito sobre o gás. Como ele é feito sobre o gás, esse trabalho ele é negativo e vai ser igual a menos 600 joules. E basta você lembrar disso, né, no seguinte: quando nós calculamos o trabalho, logo no nosso começo dos estudos dos gases e depois para a termodinâmica, nós temos que o trabalho ele é a pressão vezes a variação de volume. Tá? Então, quando a gente como o trabalho está sendo feito por um agente externo, esse gás ele está sendo comprimido. A gente pode imaginar nesse sentido, né? Você tem aqui um dispositivo como um êmbolo, você tem o gás aqui dentro e ele está fazendo uma pressão aqui sobre o gás, né? Para baixo, está fazendo uma força aqui para baixo. Então, o que é que nós vamos ter? Que o volume final é menor do que o volume inicial. E em questão de variação de volume, isso implica que a nossa variação de volume ela é negativa. E se a minha variação de volume é negativa, o meu trabalho também vai ser um trabalho negativo. Ora, e por isso que apareceu aqui menos 600 joules. Voltando lá para a primeira lei, agora é fechar a conta. ΔU, calor, mais 300, né? Vamos colocar aqui para ficar tudo do jeitinho que a gente pensou, menos o trabalho externo, que é menos 600 joules. Aqui a gente vai ter o oposto de menos 600, então a gente vai ter ΔU igual a mais 300 mais 600, portanto, nosso ΔU vai ser de 900 joules. Positivo, alternativa letra A.
E isso já pode ser pensado por nós pelo fato de que quando você vai fazer o trabalho sobre o gás aqui, você tem uma diminuição do volume, né? Aqui as moléculas do gás vão começar a colidir, né, com a parede, com o recipiente entre elas. Isso vai aumentar a velocidade delas e a gente sabe que esse aumento de velocidade vai aumentar a energia cinética delas e isso vai refletir na energia interna do gás. Então, a energia interna dele tem que aumentar, seria um positivo, e a gente tem aqui 900 joules, com a variação provocada por isso. Beleza? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Então, exatalizadores, essa é a nossa última questão dessa parte 1 da solução da prova, tá? Da SpaceX 2019, concurso de admissão. E essa questão ela é uma questão de óptica, tá? Então, um objeto retilíneo e frontal XY, perpendicular ao eixo principal, encontra-se diante de uma lente delgada convergente. Os focos F e F', os pontos antiprincipais A e A' e o centro óptico O estão representados no desenho abaixo. Com o objeto XY sobre o ponto antiprincipal A, pode-se afirmar que a imagem x' e y' desse objeto é. Então, nós temos aí dados que a distância OF é a mesma de FA e a distância de OF' é a mesma que F'A', tá? Vamos relembrar o seguinte, nós temos aqui uma lente convergente, tá? Então, nessa lente convergente, esse F', que é o nosso foco-imagem, ele é um foco-imagem real, tá? Se essa lente fosse uma lente divergente, ele seria o quê? Um foco-imagem virtual. Assim como também nós temos aqui o nosso foco-objeto real, tá bom? Isso vai ajudar a gente a fazer a solução. E a gente vai usar aqui dois raios luminosos, né, para a gente fechar essa conta aqui. Primeiro, o que é que a gente vai pensar? Vamos fazer o seguinte, né? Se a gente tem um raio luminoso, né, que ele sai paralelo ao eixo principal, o que é que vai acontecer com ele quando ele passar pela lente? Ele vai passar pelo foco-imagem aqui. Então, a gente tem aqui o nosso raio, olha só, ele vai passar pelo foco-imagem. Beleza? Então, esse aqui é o nosso primeiro raio luminoso, olha só. Então, tá aqui. Depois, a gente vai fazer o quê? A gente vai agora pegar o raio luminoso que ele vai passar pelo foco-objeto. Então, a gente tem, ó, a gente pegar aqui um raio que passar pelo foco-objeto. O que é que vai acontecer com ele quando ele passar pela lente, né? Ele vai passar pela lente paralelo ao eixo principal. Então, nós vamos ter aqui, ó, nosso raio paralelo ao eixo principal, tá bom? E aí, a nossa formação de imagem vai acontecer bem aqui, tá? Então, olha só a nossa imagem. Aqui, x', y'. Certo? Então, o que é que significa isso? Significa que a nossa imagem ela é do mesmo tamanho do que XY, ela é invertida e ela é real. Então, nós temos a alternativa A como opção. Por que real? Pelo fato que nós lembramos no início da questão, tanto o foco-objeto quanto o foco-imagem, eles são reais para uma lente convergente. Tá bom? Então, isso nos dá aí como opção correta da questão a letra A. Beleza? Então, aqui nós fechamos esse primeiro vídeo. No nosso próximo vídeo, a parte 2, nós resolvemos o restante das questões. Então, espero que vocês tenham curtido, né? Um forte abraço, até a próxima e tchau!